Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. Na aula passada sobre esse tema, nós falamos da Carta Magna. E eu trouxe para vocês, porque na primeira aula eu falei sobre o que era uma Constituição e acabei falando en passant sobre a Carta Magna. E falei que traria numa aula 1.1 a Magna Carta, que é de 1215. Na 1.2 eu falei que eu traria a Petition of Rights. E disse que traria, talvez, não sei depois quando que eu vou trazer, porque tem outras aulas que eu julgo mais importantes à frente, o habeas corpus Act e, por que não falarmos, do Bill of Rights. Esses documentos são importantes também, eu pretendo gravar depois aulas falando sobre eles. É porque especificamente sobre o Habeas Corpus Act, que eu acho muito importante, ele só é encontrado em versão na íntegra em inglês. Então eu fico numa dúvida, eu não sei se eu trago ele em inglês e aí assim eu agilizo a aula, mas ao mesmo tempo eu vou acabar privando quem não tem o acesso à língua inglesa com facilidade, ou se eu faço a tradução dele, já que aí fazer a tradução dele vai tomar um pouquinho de tempo. Então ainda estou definindo o que vai ser melhor para fazer. Hoje a aula vai ser sobre o Petition of Rights, ou a Petição de Direitos, que é de 1628. Vai ser a aula 1.2. Perceba que na Magna Carta nós estávamos ainda no século XIII. Aqui já chegamos ao século XVII. Eu acho legal sempre contextualizar, porque a gente acaba tomando como parâmetro outras coisas que ocorriam naquele período, e entendendo mais sobre aquele documento. E o contexto histórico aqui é da Carta Magna, que já não era respeitada da forma que deveria, isso já há muito tempo. E à época, o rei inglês era o rei Carlos I. Ele, motivado pela Guerra dos 30 Anos, ele tentou arrecadar dinheiro por meio de um empréstimo forçado. Tá aí uma criação antiga que remonta ao que nós temos hoje como empréstimo compulsório, para tempos de guerra. Em 1627, ou seja, um ano antes, teve um caso no King's Bench. Nós falamos até do King's Bench na aula sobre a Carta Magna, na qual nós dividimos como que era o tribunal inglês, e uma das câmaras era o King's Bench. E um caso no King's Bench caso foi dito que o rei podia prender sem julgamento quem se recusasse a pagar esse empréstimo. Isso fez com que o parlamento se manifestasse, contrariamente à medida, logicamente, e ele adotou uma petição de direitos para que o rei reconhecesse. Então, quando é dito a Petition of Rights, é uma petição. Eles pedem ao rei para reconhecer esses direitos. O Carlos I ele consentiu com a petição, mas logo depois ele suspendeu o parlamento. O que eu quero dizer com isso é, muito embora esse não tenha sido um documento que tenha durado por muito tempo, isso não tira dele a importância. Então é importante nós conhecermos, inclusive o que veio escrito nele, mas o fato de esse documento não ter prosperado durante muito tempo não tira a importância dele. Por isso, nós vamos falar do Petition of Rights, que é conhecida por muitos e muitos autores quando vão falar dessa história da evolução do direito, singularmente na Inglaterra. Tem como características a declaração da liberdade civil, a garantia de direitos fundamentais, o reconhecimento de direitos e liberdades aos súditos e a declaração de proteção tributária. Mais uma vez aqui, como eu costumo dizer, sempre
a carga tributária muito forte gera uma necessidade de proteção. Aqui nós podemos já até entrar, eu risquei aqui, eu não queria ter riscado. Vai ser uma aula bem mais concisa do que a outra, porque a Petition of Rights ela é mais curta e tem pouca coisa para se falar dela. O mais interessante, a gente pode salientar aqui a primeira parte, os lordes espirituais e temporais e os comuns, reunidos em parlamento, humildemente lembram ao rei, nosso soberano e senhor. Veja que tem toda uma referência, né? Uma deferência, melhor dizendo, ao rei. Eles lembram uma lei que foi feita no reinado do Eduardo I, que vulgarmente é conhecido como Statum de Talágio non concedendo. Essa lei, à época, ela estabeleceu que nenhuma derrama ou tributo seria lançada ou cobrada sem o consentimento dos arcebispos, bispos, condões, barões, cavaleiros, burgueses e outros homens livres do povo. E aí eles tentam lembrar ao rei que não poderia ser feito isso. E também de que tinha sido decretado e estabelecido que ninguém poderia ser compelido a fazer nenhum empréstimo ao rei contra a sua vontade. Veja que aqui está bem claro o motivo dessa petição de direitos, exatamente porque o rei estava agindo arbitrariamente. Aqui ainda eles dividem em artigos, né? Na verdade, o artigo 1º ele continua. E, considerando que também na carta designada, Magna Carta das Liberdades de Inglaterra, saliento aqui mais uma vez, que decretou e estabeleceu que nenhum homem livre poderia ser detido ou preso ou privado de seus bens ou posto para fora. Aqui a gente fala daquele due process of law, a não ser por virtude de sentença legal de seus pares ou da lei do país. O due process of law está claro aqui. Se você quiser ter mais acesso a esse conteúdo, dá uma olhada na aula que nós falamos na Magna Carta, e especificamente nos artigos, se não me engano, ali por volta do 39, fala-se também do artigo 52, o artigo 55. Mas você vai ver muito, principalmente aqui no 39, no 40, no 38 também. E aqui eles salientam, eles dão cada vez mais ênfase nessa ideia do que estava acontecendo, de que grandes contingentes de soldados e marinheiros têm sido destacados para diversos condados, habitantes, aqui saiu um número a mais, têm sido obrigados contra a vontade a acolhê-los e aboletá-los, com ofensa das leis e costumes. Aqui ele vai citar mais uma vez a Magna Carta, que o parlamento decretou e ordenou que ninguém poderia ser condenado à morte ou à mutilação sem observação das formas da Carta Magna e do direito do país. Então eles sempre salientam isso que estava nesses documentos mais antigos. E aqui embaixo, vamos ver? E a pretexto disso, alguns dos súditos de Vossa Majestade têm sido punidos por esses comissários com a morte, quando é certo que eles tivessem merecido a morte em harmonia com as leis e provisões do país, também deveriam ser julgados e executados de acordo com as leis. Aquela ideia de proporcionalidade. A proporcionalidade entre o delito e a pena. Isso tem também na Magna Carta. E aqui a parte que eu acho mais interessante, que é a penúltima, que eles dividem, né, o que eles querem. Por essas razões, os lordes espirituais, eles imploram, deixa eu salientar aqui em azul, eu vou usar outra cor depois, eles imploram que a partir de agora, aí vem o que eles querem. Eles querem, que ninguém seja obrigado a contribuir
com qualquer dádiva, empréstimo ou benevolência, e há também pagar qualquer taxa ou imposto sem o consentimento de todos, manifestado por ato do parlamento. Então essa é, vamos colocar aqui, a primeira coisa que eles querem. Segunda, não consigo uma corzinha melhor não, porque tem cores aqui que se eu colocar vai ficar muito chamativo. Vamos ver. Segunda coisa que eles querem, que ninguém seja chamado a responder ou prestar juramento, ou executar algum serviço, ou encarcerado, ou de uma forma ou outra molestado ou inquietado por causa desses tributos ou da recusa em os pagar. E que nenhum homem livre fique sob prisão ou detido por qualquer das formas acima indicadas. E a gente pode dizer que é a segunda coisa que eles estão pedindo. Terceira, e que Vossa Majestade haja por bem retirar os soldados e marinheiros, e que para futuro o vosso povo não volte a ser sobrecarregado. Que a gente pode dizer que é a terceira coisa que eles queriam. E por último, e que as comissões para aplicação da lei marcial sejam revogadas e anuladas, e que doravante ninguém mais possa ser incumbido de outras comissões semelhantes, a fim de nenhum súdito de Vossa Majestade sofrer ou ser morto contrariamente às leis e franquias do país. A quarta coisa que eles queriam. Isso fica bem explícito. Por quê? Que são disposições comuns, né? Mas se nós viermos a elencar, o que eles queriam? Primeiro, eles queriam uma imposição de tributos que passasse pelo parlamento. Então o parlamento teria que consentir. 2, foram aquelas 4 que nós elencamos. Acabar com encarceramento sem motivo. Uma ideia ainda que primária do habeas corpus. 3. Eles estavam pedindo para evitar o aquartelamento dos soldados, né, nas casas dos cidadãos. Quarto, eles estavam querendo trazer, estipular determinações sobre a lei marcial em tempos de paz. Toda essa petition of right, a petição de direitos, na verdade queria convergir para esses 4 pedidos, né? É uma aulinha bem curta, como eu falei. Ela seguramente não vai dar nem metade do tempo da aula que nós falamos sobre a Magna Carta, mas nem por isso tira a importância dela. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente volta a se encontrar numa outra aula sobre ou a continuidade dessa evolução de direitos, de normas inglesas, ou no direito constitucional, ou falando sobre alguma obra, alguma coisa a gente vai estar sempre comentando aí para aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento em direito constitucional. Eu espero que vocês tenham gostado. Pegue a Petition of Rights, leia ela detidamente. É uma leitura bem interessante. Se puder, se tiver acesso à leitura inglesa, leia no original. Certamente você vai se deparar com termos interessantes, termos diferentes. Você vai ampliar o seu vocabulário em inglês. E nesse inglês jurídico, que é importante para a compreensão também de outras normas e de outros termos. A gente se vê numa próxima.